para dar início a mais uma live. Pai amado, Pai querido, aqui estou, Senhor, na tua presença nesta manhã. Mais uma vez, Senhor, agradecendo a ti, Senhor amado, pela tua escolha, Senhor, por mim. Pela tua escolha, Senhor, em fazer a tua vontade. Senhor, eu te agradeço porque eu estou aqui, rompendo, Senhor, a timidez, a vergonha. Senhor amado, fazendo aquilo, Senhor, que o Senhor colocaste no meu coração. Senhor, eu te peço que nesta manhã, que o Senhor possa visitar a cada um que aqui está, que cada um que vai assistir, que cada um vai ouvir essa mensagem nesta manhã. O Senhor possa tocar no íntimo, no profundo. E que elas possam saber que são mais do que vencedoras. São escolhidas, separadas por Deus. Fica conosco, Senhor, nesta manhã. Se faça presente. Que Deus venha continuar abençoando nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia. O louvor é Davi... Ai, como que é? Né? Davi Passamani, Improvável, o nome da canção, tá? É uma canção assim, ela é muito... Eu gosto porque a letra... Gente, são 3 estrofezinhas assim, mas é uma canção que é uma letra muito forte. Para nós que tivemos as nossas experiências, né, na psicanálise, na transformação, na libertação, na restauração do nosso ser, fala-se muito bom de ouvir essa canção porque ela encaixa, né? Gente, bom dia. Pra quem tá chegando agora, pra quem não me conhece, sou Elisângela Albuquerque, né? Psicanalista clínica, sexóloga, formada no Instituto UFD, né? Fazendo a diferença. Estou aqui nesta manhã querendo falar com você que vai estar me ouvindo aqui, participando agora, ao vivo, né? E para aquelas que vão assistir depois, você que vai estar assistindo depois do gravado, vou falar sobre casamento. Eu peguei o mês de maio para falar sobre... Comecei dia 1º de maio falando sobre casamento, porque eu faço, né, nesse mês 26 anos de casada. E eu gostei, assim, da ideia de compartilhar a minha trajetória no meu casamento com meu esposo. Então eu falei no dia 1º, né, contei como que eu conheci meu marido, como foi, peguei algumas fotinhas, né, da nossa lá 15 anos, eu com 15 anos, ele 16, e mostrei. Aí depois eu vim comentando sobre as consequências de ter um casamento, quando a pessoa tem alguém tem algum transtorno, né, na relação. Porque é difícil, né, quando você tem as consequências de um casamento não bem estruturado. Eu falei também sobre isso. Aí eu falei sobre os transtornos na relação do casal, né, quando um dos cônjuges tem algum tipo de transtorno, né, bipolar, depressão, ansiedade, borderline, né, até mesmo esquizofrenia. Não falei sobre, assim, essas doenças, mas eu falei como é difícil você ter um cônjuge nessa questão, nessa questão de doença emocional no casamento. Gente, bom dia, Vinícius. Olha, bom dia, Vinícius, meu primo, mora em Santa Catarina. Prazer te ver aqui no meu perfil, na minha live, ao vivo, assim. Um beijo, hein? Obrigada pela honra. Então, gente, então hoje eu gostaria de falar com vocês na questão da restauração desse casamento. Então, falar sobre a restauração do casamento com uma pegada assim, né? Porque o emocional conta muito. Assim como eu vim falando atrás, né? Vim contando, né? É difícil você ter um cônjuge doente emocionalmente. E contando até minhas experiências de pessoas que eu atendo, que passam por esse tipo de situação, né? Então, que você possa entender que o nosso casamento... Quando nós casamos, nós temos isso é um propósito divino. Isso é um propósito da criação, né? De nós estarmos casados, ter família, construir, né?
Porque Deus falou, né, pra Adão, não é bom que o homem viva só. Mas também não é bom que a mulher viva só, né? Porque vamos lá, né? Se o homem não pode viver só, e Deus fez a mulher pra poder ficar com Adão, né? Então vamos lá, a gente entende-se isso, né? E ontem na minha igreja nós tivemos um dia inteiro em família. Meu pastor fez uma campanha a semana toda na nossa congregação, né, de oração. Então teve uma planilha, você colocava o seu horário para você orar da meia-noite às 7 da manhã. Então 30 minutos de oração, cada pessoa dava o seu nome, né, de segunda-feira passada e finalizou ontem de manhã. Todos os dias de oração e ontem o dia inteiro em família na igreja. De manhã palestra, à tarde tem palestra para os jovens e adolescentes na salinha deles, palestra é uma dinâmica com os casais da igreja e à noite um culto da família. E foi muito gostoso. E o casal que ontem ministrou falou sobre temperamentos no casamento. E eu achei fantástico também, porque eles falaram de uma forma como a gente aprende na psicanálise. Bíblia com ciência. Então as pessoas ficaram assim, encantadas de ver, né? Aí a psicóloga, ela falava, né, na questão do temperamento, né? Os pontos fracos, os pontos positivos, né? E o esposo pegava um personagem da Bíblia e mostrava alguém da Bíblia. Então isso que a gente faz na psicanálise. E foi fantástico, a parte da manhã, a ministração do casal, né, foi muito gostoso. E eu falei, Senhor, eu preciso continuar falando nessa questão do casal, porque a família hoje está um pouco escassa. As pessoas hoje, infelizmente, elas vão para um relacionamento, vão casar, e já se faz, alguém às vezes nem casa, já faz um contrato de casamento, como se fosse um negócio. Às vezes a pessoa vai casar já pensando na separação, porque um contrato já é algo para poder se resguardar no futuro. Mas antigamente não se tinha isso. Quando a pessoa ia se casar, antigamente a pessoa dava-se a palavra, né? E lá, lógico, tem épocas e épocas que se dá um dote, quando tem a mulher, né, dá pro homem e tal, mas antigamente não se tinha nenhum documento assinando, né, vamos lá, Elisângela, como a comunhão de bens, né, e tal, aí não se tinha isso, era só mais no religioso. Ia-se ali e fazia-se o casamento na parte da palavra. A palavra se tinha, vamos dizer, né? A palavra valia muito. Hoje em dia, nem sempre, né? Tem pessoas que não têm muita palavra, mas abafa o caso. Então, hoje, as pessoas, eu vejo isso, as pessoas vão casar. Na pessoa que tem menos condições, não, né? No meu caso, como eu já contei, eu fiquei 6 anos morando junto porque não tinha como casar no civil e nem no religioso, tal. Então eu fiquei morando junto, mas as pessoas às vezes vão casar já pensando na separação, no que vai ganhar, o que não vai ganhar se um dia se separar. E ao meu ver, o casamento até que a morte o separe, ao meu ver. Né? Quando a gente vai casar com o juiz de paz fala lá as coisas lá que eles têm que falar. E quando a gente vai casar no religioso, a pessoa que tá fazendo o casamento religioso também fala até que a morte o separe, não é verdade? Então as pessoas têm que ter essa consciência, como eu já contei aqui, até que a morte separe. Peraí, qual tipo de morte, né? Também tem isso. Eu já expliquei também nessa questão. Tem casamentos que tem uma morte, não a morte física, mas tem aquela morte da questão da pessoa, a grosseria, né? Aí abre-se um parênteses, porque não tem como você ser maltratado ou maltratada, tá? Num relacionamento. Então tem às vezes exceções. Mas no normal, gente, investir no casamento, no relacionamento, tá? Como uma forma de pensar assim, se eu penso que o meu casamento vai dar certo, ele vai dar certo. Se eu penso que o meu casamento vale a pena eu investir e continuar investindo, ele vai continuar investindo. E detalhe, quando eu decido restaurar o meu casamento, quando eu decido operar uma mudança, fazer uma mudança dentro do meu lar com o meu cônjuge, os meus filhos, eles se beneficiam com essa mudança a ponto de quererem casar também, ter um relacionamento pai e mãe,
tá? Entenderam? Então, é a ter um relacionamento conjugal, homem e mulher, porque vale-se a pena. Quando eu tenho um casamento que não é bem embasado, que não tá bem estruturado, homem e esposa, né, naquele pé de guerra, o homem fala, a mulher engole. Os filhos às vezes falam assim, não quero casar, vou ficar solteiro, não vou casar nem tão cedo. Aí a pessoa, o filho ou a filha decidiram casar porque eles estão vendo que o casamento não é uma coisa saudável, uma coisa que não vale a pena. Vocês estão entendendo como que é sério essa questão do casamento para os nossos frutos? Porque cada casamento é uma árvore. Cada casamento é um começo de um legado, do seu legado. Então, se você tem um casamento bem firmado na rocha, né, enraizado na palavra, nos dois juntos ali, gente, olha que interessante. O casamento, eu falei aqui na questão do casamento ser uma árvore que é enraizado. Olha só que interessante. O que veio na minha mente na hora? A raiz da árvore. A árvore, quando a gente pega qualquer planta, elas têm as raízes, elas se entrelaçam assim, né? Todo mundo, se eu pegasse aqui uma plantinha e desmanchasse, vocês iam ver. Se eu tirar a terra, as raízes, mas ela fica solta. Mas quando ela tá dentro da terra, a raiz tá juntamente com a terra, ela fica toda assim embolado, né? É que o meu vaso tá ali fora, senão eu pegaria pra vocês verem. E isso é interessante, porque o casamento, quando ele tá enraizado, quando ele tá estruturado na palavra, quando ele tá estruturado em algo que tá beneficiando esse casamento. Peraí, o que estrutura um casamento? Comunicação, diálogo. Gente, comunicação é uma coisa, diálogo é outra. Comunicação, diálogo, quando o casamento tá estruturado na cumplicidade dos dois, quando o casamento tá estruturado na dedicação, poder, sabe, agradar o outro, quando o casamento tá estruturado em amor, né, o amor, quando o casamento tá estruturado no sexo, quando os dois estão o sexo tem que estar comunicativo com os dois têm que estar falando a mesma língua, até mesmo no sexo. Então, quando os dois estão estruturados na questão da criação dos filhos, né, essa estrutura dessa árvore do casamento é o que vai sustentar para poder crescer e dar-se os frutos, né? E aí a gente vê essa questão que essa terra que sustenta a árvore a terra que sustenta a árvore é a estrutura. Então, o que está sustentando o seu casamento? O casamento tem que ter uma base, uma estrutura, uma árvore, ela tem que estar ali. Quando você se perde, perde o amor, perde a comunicação, perde o amor, a comunicação, perde o diálogo, perde a intimidade dos dois, né? Entra-se o individualismo no casamento. É como se eu estivesse arrancando aquela planta e chacoalhando e deixando as raízes soltas. Gente, eu vou pegar a minha planta pra poder mostrar pra vocês. Eu tô falando, é que daqui eu tô com dó de tirar. A pessoa veio buscar uma plantinha pra mostrar pra vocês como que é. Vou aqui que assim suja menos. Olha só, eu tenho aqui uma planta que eu não sei, gente, cuidar muito de orquídea, né? Mas vamos lá, essa daqui não brota, mas ela tem. Se eu tiro a orquídea do meio aqui no caso, ela não é terra, né? Se eu tirar, ela vai ficar separada. Ó o que acontece. A mesma coisa vai acontecer no casamento. No casamento, se não tiver, ela tiver firme dentro da terra, junto aqui, bem plantadinha na terra, a base, quando você tira, ela fica assim.
E essa daqui tá bem molhada, hein? Olha, chega, tá bem úmida, tem que tirar da água. Tem excesso de água. Tudo em excesso estraga, né? Essa daqui não pode ter muita água porque ela morre. E eu tô vendo aqui que ela tá encharcada no negocinho. Ó como fica a raiz. Se eu deixar essa planta dessa forma, aqui em cima, vamos lá, se eu deixar ela aqui em cima de qualquer jeito, ela vai dar fruto? Vai dar flor? Ela vai dar fruto? A fruta é um exemplo, né? Porque aquela não tem como dar fruto, uma orquídea. Mas ela vai florir? Uma árvore vai crescer? Vamos lá. Vocês acham que se eu deixar essa planta dessa forma, sem terra, ela vai continuar viva? Não vai. Ela não vai continuar viva. Por quê? A terra é o que está nutrindo ela. Tem todo Deus até isso faz. Então a terra vai fazer com que ela fique firme no chão, que ela fique saudável e que ela fique o quê? Viva. Vou deixar aqui, depois eu vou arrumar você, querida. Depois eu arrumo você. Vocês entenderam como que é o casamento? Como que nós temos que ver o nosso casamento? E isso Deus me deu agora, um insight, nessa questão da árvore. É tão sério que as pessoas esquecem que os nossos filhos são os nossos frutos. Que os nossos filhos são a nossa imagem. Assim como eu sou imagem e semelhança de Deus, os nossos filhos são aquilo que eles estão vendo em casa. Então, se os meus filhos não veem um bom marido e uma boa esposa, eles não vão querer casamento, não vão querer relacionamento com ninguém. Então, precisa-se cuidar do seu casamento, cuidar dessa árvore, cuidar dessa base. Porque o casamento é um só. Nós nos tornamos um só. Mas nos tornar um só, gente, é em tudo. É pensar juntos. E quando a gente tem o ato do sexo junto no casamento, aí por que o sexo é tão importante no casamento, até mesmo perante a justiça? Porque no ato do sexo você selou a união. Gente, antigamente não se tinha casamento jurídico, vamos dizer assim. Então, o que acontecia? As pessoas tinham a noite de núpcias, então já tem a noite, consagrou, deu certo o casamento. Nossa, olha, agora não separa mais. E até hoje é assim. Se você casa e não consuma o casamento, se você não tem sexo durante 3 meses, né, com uma pessoa, você pode anular o casamento. Pode se anular, porque até nisso. Porque não teve entrosamento, não teve a união. E é tudo isso. A gente tem que imaginar o casamento como uma árvore, sendo uma só, mas para poder ser um só tem que ter a terra, que a terra é o nutriente. Que seria essa terra? O amor, o carinho, o toque, o gesto, palavras de afirmação, descobrir como agradar um ao outro, sempre fazer o melhor para o outro, não querer só receber e esquecer de dar também. Comunicação, diálogo, isso é importante em todo relacionamento. Casamento, porque se você não age assim, vai prejudicar os filhos, infelizmente. E ainda tem um detalhe, tem pessoas que quando vão casar, elas já não querem nem ter filhos. Não querem ter filhos. Né? Não querem. E como eu já compartilhei com vocês que eu e meu esposo quase separamos, né? Nós quase separamos e nós conversamos, decidimos a não deixar isso acontecer. E por que nós chegamos naquele ponto? Porque faltou comunicação, diálogo, toque. Tinha somente sexo. Poucas palavras de falar, né? Mas não tinha o amor, que estava um pouquinho frio. Mas não tinha o essencial, que é o toque, que é a cumplicidade, saudade. Hoje, nós vemos que hoje assim, a gente vê que falta muito isso no casamento. Mas assim como eu e o meu marido, nós conseguimos restaurar o nosso casamento, e não foi somente assim, um só, não, foi os dois juntos.
tá? Nós dois decidimos, vamos dar sequência no casamento, né? Até porque a minha filha já havia falado que ela não queria casar. Até porque a minha filha com 13, 14 anos, acho que até uns 15 anos, ela falava que não queria casar, que ela queria crescer e ir embora do Brasil. Ela não queria nem ficar no Brasil. Então, quando a gente ouve, e hoje eu sendo terapeuta, eu entendo isso. Mas naquela época eu não entendia. Que ela não queria casar, que ela queria, sabe, ir embora, porque ela não tinha uma referência de casal, de família, de felicidade entre pai e mãe, né, entre marido e mulher, no caso. Porque ela não via a gente assim, dessa forma, eu e meu esposo. Então, foi muito interessante que eu e meu esposo, a gente conseguiu restaurar o nosso casamento, conseguimos hoje viver a melhor fase do nosso casamento, maduros, né? Estamos bem assim, maduros, porque nós casamos com 17, 18 anos, hoje já com 43 e 44, ele vai fazer 45 já, gente, mês que vem. Então, 43, 44, a gente 26 anos juntos aqui, amadurecemos isso aqui e aí a gente consegue se entender melhor, né? Hoje eu consigo conversar com ele coisas que eu contei na live pra vocês no dia 1º que ele não sabia. Ele assistiu a live e ele conseguiu falar comigo, ele me chamou à mesa, nós estávamos jantando e ele tocou no assunto, falou: amor, você era triste, mas não parecia que você era triste. E aí eu conversei com meu esposo sobre a questão da tristeza, da depressão que eu tinha quando nós casamos, porque eu não contava pra ele. Eu também não tinha noção que eu também estava sofrendo. E hoje somos adultos suficientes para poder sentar e conversar sobre essas questões mal resolvidas lá há 26 anos atrás, no nosso relacionamento. Então a gente conseguiu eu colocar para ele umas certas coisas que aconteciam que eu não tinha coragem, não teria como eu contar para ele, porque eu tinha acabado de casar, tá morando com ele. Não teria condição de falar para ele. Então tudo isso a gente aprende com a experiência. E aí nós vamos relembrar nossa trajetória, eu e meu esposo. Vamos relembrar nossa trajetória de namoro, de novo de casado, de como a gente conseguiu chegar onde nós estamos hoje. Não é fácil, não, mas é gratificante. Primeiro, vamos lá. O que eu falo pra vocês que nós precisamos fazer para melhorar o nosso relacionamento com o nosso cônjuge? O que eu posso fazer para poder eu ver meu casamento restaurado? Mesmo você que tá casado vamos lá, 30 anos de casado. Aí o casamento acaba entrando numa rotina. E também você que casou há 5 anos somente. Também tem que estar sempre restaurando, sempre melhorando o seu casamento. Para não cair numa rotina, entrar numa coisa monótona. Precisa-se estar sempre tentando melhorar. Sempre, sempre. Nós precisamos investir no nosso relacionamento, tá? Quando eu falo pra você assim, restaurar. Restaurar. Vocês sabem o que significa a palavra restaurar no dicionário? A palavra restaurar, eu vou até pegar aqui pra vocês verem. Restaurar. A gente vê que as pessoas, elas têm dificuldade em ceder, em melhorar. Nós temos que estar sempre dispostos a melhorar. Tô ruim da garganta. Ó. Ação de recuperar ou reparar. Um conserto, uma recuperação, né? Na medicina, a gente pode usar como recuperação da doença. Na política, restabelecer ou instituir novamente o regime político. No jurídico, ação de fazer com que algo volte ao seu estado anterior. Então, reconstruir o seu casamento, né? Que a gente possa reconstruir. Mas como, Elisângela?
Como que você me sugere reconstruir o casamento? Primeiro, ao voltar ao primeiro amor do marido e da mulher. Tentar lembrar, parar, analisar como que vocês eram no namoro. O que você viu no seu cônjuge que atraiu em você. Tentar olhar para o seu cônjuge e trazer à memória as lembranças boas, coisas boas que você viveu com seu cônjuge. Também tentar lembrar das qualidades. Tentar lembrar das qualidades do seu cônjuge é muito importante. Por que eu falo isso pra você? Quando eu estava com meu esposo um pouco assim, nós estávamos um pouco afastados, eu cheguei num ponto que eu não achava as qualidades do meu marido. Eu tinha dificuldade de enxergar as qualidades, né, dele. E o que eu comecei a pensar? Não, eu preciso trazer à memória as qualidades, porque se eu casei com ele é porque ele tem qualidades, não só defeitos. Então, eu preciso entender o que fez com o que meu marido faz, o que ele tem de especial que me atraiu nele. Só que quando a gente tá machucada, e falo por mim, bom dia, Thalita. Quando a gente está machucada, nós temos a dificuldade de enxergar a qualidade do outro. Quando nós estamos machucadas, eu machucada não conseguia enxergar as qualidades, mas eu tentava trazer aqui, peraí, o que o meu marido tem de bom? Porque eu casei com ele porque ele é uma ótima pessoa. E se ele é uma ótima pessoa, ele não deixou de ser essa ótima pessoa. Ele continua sendo a ótima pessoa. E aí eu comecei a tentar lembrar das qualidades dele. Gente, eu falava assim, Senhor, 5 qualidades que ele tem. Eu não lembrava, gente. Eu não tinha como lembrar as qualidades do meu marido. Porque eu tava muito chateada, muito magoada. Peraí, como que ele tá comigo e eu não consigo lembrar? Trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso é bíblico. E então, é parar e centrar. Peraí, o que ele tem? Primeiro, é isso. Olhar a qualidade do seu. Trazer ali o que é de bom do seu cônjuge. Olha pra ele, tentar lembrar das coisas boas. Porque vocês casaram porque ele tinha qualidades. Quando a gente namora, é tudo maravilhoso. Tem até uma dificuldade em ver os defeitos do outro no namoro. Peraí, então tem que voltar. Primeiro passo com a restauração, voltar lá atrás. Mas volta e fala, não, no namoro era assim, assim, assim. Por que acabou? Aí a gente vai trazer a memória, praticar, tentar lembrar. Aí vem o segundo passo. O que eu fazia para esse meu cônjuge que eu não faço mais? Nossa, eu falava que eu amava ele. Eu dava beijinho nele mesmo com bafo de manhã. Acordava, dava um beijo com bafo. Né, lá no comecinho. Eu abraçava meu cônjuge. Eu ria das piadas bestas que ele contava. Às vezes eu dou risada porque acontece isso, sabe, gente? Meu marido até hoje ele é piadinha, né? Mas eu dou risada dentro das piadas dele. Mesmo sendo besta, não dou risada. Até agora, de lembrar, tô rindo. Eu lembrava do meu, como que era no namoro. Tudo que fazia era bonitinho. Nossa, ele é um amor. Tudo que no namoro, voltar lá no namoro e tentar lembrar o que você fazia pra ele. Dia dos namorados, igual tá chegando dia dos namorados. O que você fazia dia dos namorados? Você comprava um presentinho, nem que seja um bombom pro seu cônjuge, pro seu namorado? Então, peraí. Então você dá um bombonzinho ali dia dos namorados, recebia um buquê de flores. Aí você tenta lembrar do que você fazia. E depois que você casou,
Primeiro ano, ainda vamos dizer que fez. Segundo ano, ixi, ele não me deu nada ano passado, mas eu não vou dar nada. Terceiro ano, vixe, piorou. Aí com o passar do tempo, a pessoa deixa de agradar o outro. Por quê? Já virou rotina. Ah, ele é assim mesmo, nem liga pra presente. Ah, ela, tudo que eu compro, ela não gosta. Aí chega dos namorados, não ganha nem um beijinho com bafo, nem sem bafo. Nada. E aí o casamento vai fazendo o quê? Vai afundando. Porque não se tem mais o toque, não se tem o beijo, a comunicação. O casamento precisa de toque, precisa de beijinhos, né? Coisas bobas. E às vezes as pessoas esquecem de fazer isso. Então voltar a fazer, agradar o outro. Não só nas datas comemorativas, né? Mas principalmente, né? Nas datas comemorativas. Mas no dia a dia. Não deixar que caia na rotina. Não deixe. Fazer que tenha alguma coisa diferente. Sempre, todo ano. Fazer alguma coisa que possa estar, sabe, aflorando. Possa estar animando esse relacionamento. Sem cobrança, sem interesse. Aí eu vou falar o terceiro ponto. A gente, primeiro ponto, voltar lá atrás, né? As palavras, lembrar do como que era no namoro. Primeira, você tem que lembrar. Segunda, você fazer o que você fazia antes. Isso é fundamental, fazer palavrinhas, praticar, voltar, não deixar cair na rotina do seu relacionamento. E terceiro, eu acho que é o mais importante, vamos dizer assim, né? Acho que é estar decididos. Os dois têm que estar decididos. Acho que deveria ser até o primeiro, eu acho que esse. A querer mudar. A não deixar que isso morra. A restaurar. Pegar essa situação do casamento e trazer ao estado do início, né? Deixar que os dois venham, os dois têm que estar decididos a querer fazer a mudança. Eu acho que isso tem que ser o primeiro, na verdade. E aí vamos fazer juntos. Vou contar pra vocês como que foi com o meu marido e eu. Eu acho que já contei aqui, se eu não me engano, mas eu vou contar novamente, porque tem gente que tá me seguindo aqui, né, que me falou. Com o meu marido foi assim interessante. O que eu fiz? Nós estávamos tão separados, tão assim, um pra lá, outro pra cá. E nós não tínhamos... Um beijo, Bruna. Obrigada, linda. Nós estávamos decididos, praticamente... Eu não, ele. Eu cheguei nele um dia, conversei com ele, como eu já contei aqui pra vocês. Sentei, nós sentamos, eu conversei, eu falei assim, peraí, o que eu preciso? Aí ele falou que era melhor separar, que ele não ia mais ficar vindo pra casa, porque como ele viaja muito, ele falou que não ia voltar mais. Aí eu falei assim, peraí, então vamos melhorar isso. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer pra poder melhorar o nosso relacionamento? Eu falei isso pro meu marido. O meu marido, ele é colérico. O meu marido, ele tem um pouco de tudo, mas o forte dele é colérico. Então, o forte do meu marido é colérico, ele é sanguíneo e fleumático. Dá pra entender a mistura? Ele é um colérico, o ponto forte dele é colérico. Vamos lá, ele tem uma questão do sanguíneo, ser espontâneo, sabe? Ativo quando quer, porque ele é colérico, então é quando ele quer. E o fleumático também, que é aquela acomodação total. Então, voltando, eu conversei com ele, ele não se abriu. Ele não falou nada. E eu insisti nisso. Eu tava decidida a querer melhorar meu casamento. Então eu falei com ele. Eu sentei e falei, eu quero saber... Aí ele me contou o que eu fazia pra ele. Gente, eu vou falar o que eu, Elisângela, estava fazendo com meu marido, a ponto de mostrar pra minha filha que ela não queria casar. Que eu, Elisângela, fazia. A Elisângela não ligava ao marido, porque ele viaja muito. E aí, eu sempre tomei conta de todas as coisas aqui na minha casa.
Então, meu esposo, ele viaja, ele trabalha fora o tempo todo, mas eu fico em casa com os filhos. Decisão na época, quando eu tive a minha primeira filha, era minha. Depois veio o filho, eu não queria trabalhar e acabou tendo a empresa que tá no meu nome, né? Nós somos sócios, mas eu respondo pela empresa. Então, tudo eu que resolvo. Hoje eu vou ter que resolver umas coisas pra empresa, pra ele, que ele pediu. Então, tudo. E a questão, quando eu falo tudo, é tudo. Meu esposo, eu já falei pra vocês, ele não sabe quanto que vem uma conta de luz na minha casa, quanto que eu pago de gás aqui. O condomínio, eu acho que ele deve saber mais ou menos, né? Mas ele não sabe quanto eu pago na escola do meu filho. Ele não sabe quanto que eu pago na faculdade da minha filha. Pra vocês terem uma noção, ele só sabe quanto que vem a fatura do cartão de crédito hoje. Ele sabe porque nós mudamos o cartão e é um cartão digital que é da conta dele. Então, e ele manda eu usar somente o cartão dele. Só isso que ele sabe. Mas ele não sabia. Então, como que a Elisângela fazia? Aí eu tinha uma pessoa que ajudava na nossa empresa, né? Desde quando eu tive o meu filho, eu contratei uma pessoa para ela poder trabalhar na empresa, porque eu não tava mais, não tinha como eu cuidar da empresa, da casa, da minha filha e do meu filho ao mesmo tempo. Então nós contratamos uma pessoa, mas eu sempre tava de olho nas coisas da empresa, sempre tava respondendo, falando com os italianos, faz ligação, porque na época tinha ligação do fixo, então era sempre eu que resolvia as coisas. Tudo sempre foi eu. E meu esposo nada. Ele viajava, ele chegava. Então, ele pegava o notebook dele e às vezes ele ia atender clientes no notebook e ele ficava sentado e eu resolvendo tudo. O meu marido, ele por ele ser caçula, então ele não sabe fazer nada em casa. Isso é dele, gente. Isso é dele. Hoje eu super entendo, super nem cobro mais, já, né? Mas meu esposo, ele não sabe fazer uma comida. Meu esposo, ele não tem essa coisa de ajudar em casa. Isso é dele, ele não é. Até umas outras questões, eu tive que ensiná-lo muito. E aí, o que eu comecei a fazer? Pegar no pé dele, primeiro. Porque ele não me ajuda, então eu me sentia sobrecarregada. Ele está em casa e eu tenho que cuidar de tudo e ele não me ajudar. Então, esse não tem almoço e ele precisasse, por exemplo, fazer, ele vai ali no restaurante pegar a marmita e traz a marmita pra comer em casa. Tá? Mas ele não... dá banho no filho, só se fosse na hora que ele fosse tomar banho. Trocar, nossa, eu não lembro do meu esposo trocando os meus filhos. Eu não lembro uma situação dele trocando os meus filhos. Vocês terem uma noção de como é a questão, assim, que eu passava. Tá? Então, bom dia, queridas. Então, isso foi algo que eu fui engolindo por anos. Então, o meu marido ser dessa forma me trouxe o quê? Uma pessoa que, de repente, eu estava de uma forma de questão assim, tudo era eu. E quando ele estava em casa, eu não perguntava mais nada pra ele. Quando ele estava em casa, eu não lembrava que ele podia resolver alguma coisa como pai. Vamos lá, como pai, como esposo, né? Porque sempre foi eu resolvendo, sempre foi eu fazendo, administrando tudo. Então, quando ele voltava de viagem, muitas vezes ele sentava. Quando ele vinha falar comigo, o que ele vinha? Ele me cobrava alguma questão, me perguntava alguma questão relacionada ao serviço e eu resolvia, falava. E às vezes eu não conseguia fazer na hora, ele cobrava da funcionária, por ser colérico, porque ele quer tudo pra ontem. E aí, isso foi trazendo o quê? Pra mim, um desgaste e pra ele... Bom dia, Eli. E pra ele foi aquela questão da, vamos lá, isolamento. Ele está em casa e não está? Bom dia, Adri. Bom dia, Adriana. Então, ele não estando em casa, ele estando em casa ou não, pra mim não fazia diferença, gente. Isso foi eu que fiz, tá? Eu tô dando o meu exemplo do meu casamento, tá bom? Então, a ponto de ter as coisas pra resolver, fazer, e eu não ligar. A ponto de ter alguma festa, alguma coisa, e eu estar sempre resolvendo sem falar com ele estando em casa. Brigar, corrigir os filhos, a ponto de eu estar fazendo, ele estando em casa. Comida, se eu fosse pedir algum lanche, eu perguntar pros meus filhos e não perguntar pro meu marido.
Aí, o que aconteceu com meu marido, queridas? Queridos também, né? O meu marido foi se sentindo o quê? Excluído. Ele estava em casa, mas ele se sentia excluído. Porque ele estava dentro da minha casa, mas ele não estava participando das coisas da casa. E aí eu comecei a criar na minha mente o quê? O meu marido, ele vem pra casa pra trocar a mala, pra ter o somebody love ali, né? Pra poder, ele vinha pra trocar a mala, pra poder ter uma intimidade, né? E aí o meu esposo chegava, na minha mente eu começava a fazer assim, ele só vem pra casa pra poder não ficar sozinho no quarto do hotel. Resumindo, eu fui excluindo meu marido da minha vida de casada. Mas eu demorei pra enxergar isso. E voltando lá, quando eu cheguei, sentei com ele, falei assim, o que eu posso fazer pra melhorar? O que tá acontecendo pra gente poder melhorar o nosso casamento? Foi quando ele pegou e falou pra mim assim, você me exclui. Quando eu estou em casa, você esquece que eu estou em casa. Gente, aí eu falei, mas como assim? Como assim? Aí ele pegou e falou assim, foi dando esses exemplos que eu te falei. E eu falei pra ele, mas também você não pergunta nada, sempre tá tudo bom pra você. Aí ele falou assim, porque se eu falasse pra você o que você... eu falo pra te agradar. Porque se eu bater de frente, você não vai ligar. Quando ele falou isso, eu falei assim, mas você também não se põe no seu lugar de homem? Você não quer responder, não quer fazer? E eu ainda cobrei do meu marido a posição dele se pôr, sendo que Elisângela, não dava essa chance pro meu marido, gente. E aí o negócio foi o quê? Que ele foi se sentindo o quê? Excluído. E ele falou, você faz isso. Então, eu não vou mais voltar pra casa, vou ficar sempre nos hotéis. E aí, quando ele falou isso, eu falei, não, eu vou mudar. Na hora eu falei pra ele, eu vou mudar. E eu peguei e falei pra ele assim, eu preciso que você me ajude. Então eu quero. Só que pra mim conseguir arrancar isso do meu marido, perguntei, insisti, até que ele colocou pra fora. Aí ele falou. Aí eu falei pra ele que eu ia mudar. E foi o que eu falei pra ele assim, então, vou mudar. Aí eu falei assim, mas eu posso te falar o que você precisa fazer também pra melhorar? Olha eu, querendo mandar de novo. Falei pra ele assim, eu posso te falar? E aí ele pegou e falou assim, ele falou assim, tá. Quando eu falei que eu queria que ele melhorasse, né, pra ele ser mais participativo, pra ele poder falar mais. Eu nem lembro o que foi que eu cobrei dele na época, né? Tô falando agora, mas eu não lembro do jeito que eu cobrei, não. Claro que eu precisava saber da minha parte. Quando eu falei isso pra ele não aceitou muito, né? Aí ele pegou e falou assim, mas você... Eu falei assim, tá bom, eu vou tentar. Eu falei assim, tá bom, eu vou tentar também. Aí eu olhei pra ele, nós estávamos na minha cama, no meu quarto. Olhei pra ele e falei assim, então vamos fazer um voto aqui, nós vamos tentar. Nós vamos voltar a ter o nosso relacionamento. Vamos tentar nosso casamento. Não vai acabar nosso casamento assim. E aí foi que eu peguei e falei pra ele assim, vou realmente fazer a diferença. E aí ele saiu do quarto, foi até que eu acho que eu contei pra você na semana passada, né? Que ele saiu do quarto, veio pra sala, estávamos só nós dois em casa. Aí eu fui atrás dele, porque eu pensei assim, não, peraí. Todo mundo disse que depois de uma boa discussão, conversa, DR, tal, é bom ter um ato do sexo, né? Então eu vou atrás, morrendo de vergonha, sem vontade. E eu peguei e fui atrás dele na sala. Quando eu cheguei na sala, ele tava já mexendo no celular. Sério, lá, sentado no celular. Aí eu falei assim, sentei do lado dele e falei assim, então, amor, tá tudo bem? Aí eles, tá tudo bem. Tudo bem. Aí eu falei assim, como assim? Aí sentei, mas eu saí do meu quarto, fui até a sala orando, falando, Senhor, eu vou ali com o meu marido, me dá coragem, porque eu era muito tímida. Me dá coragem para que eu possa ouvir, falar com o meu marido, que eu possa, né, procurar ele nessa área, né, do sexo. E eu não quero ser uma bonequinha, não quero me sentir usada, eu quero ter o ato do sexo com o meu marido para selar a nossa união.
Eu falei assim, saí do meu quarto pensando assim com Deus, né? E aí eu cheguei na sala, sentei do lado dele e tal. Aí eu falei, então tá, amor, então me dá um beijinho aqui pra poder ver se tá tudo bem com nós mesmo. Aí ele não quis dar beijinho. Aí eu fui pra cima dele. Ai, que vergonha. Fui, dei beijo nele, abracei. Aí o homem, né? A gente vai abraçando, beijando, né? Lá, acho que o negócio vai aquecendo. E aí eu fui realmente, literalmente. Eu tava sentada, levantei e fui mesmo pra cima dele. E eu comecei a beijar ele. E aí ele deu risada. Quando ele deu aquela risada de entender o recado, aí partimos pro abraço, né? Não preciso nem entrar em detalhes. E aí, isso foi numa sexta-feira. Então a gente ficou na sexta de bem. Voltamos. Vou arrumar uma peruca, amiga. Os óculos tá até aqui. Eu tenho que deixar o óculos fora da caixinha, né? Porque aí eu fico assim. Eu vou falar sobre sexualidade, gente. Eu vou deixar. É que eu não posso contar. Isso aí eu tô falando só daquela noite, daquele dia. Aí naquele dia nós aproveitamos, restauramos. Aí depois a gente pegou no domingo seguinte, no sábado não rolou nada. No domingo seguinte nós tivemos outro rally rola. E aí ele viajou. E aí passou-se uns dias, a pessoinha tava grávida. Que aí você já sabe a história da gravidez do Nicolas, tal. Aí quando eu fiquei grávida, meu marido ficou todo feliz. Eu também, claro. Eu vi lá o teste de gravidez. Nossa, vou pegar aqui pra simbolizar o teste. Ai, deu positivo. Nossa. Deus tá selando minha união. Eu gelei primeiro, né? Porque eu descobri que tava grávida no dia que a minha sogra faleceu. Então eu fiquei mal. Não foi assim muito bom, não. Mas aí eu fiz o teste. Falei, não, é mentira. Porque eu sempre tive problema de pra engravidar e tal. Imagina que eu tô grávida. E eu passando mal, né? A morte da minha sogra, eu tinha passado muito mal. E aí eu fui comprar o teste, R$6, né? Que já aconteceu só pra vocês. Falei, não, deu errado, chorando, nervosa, contando pra minha filha e pra funcionária. Aí eu fui lá, não tinha que ir no banco, fui lá e comprei outro teste caro, aqueles que passa a semana assim, né? Era R$30 na época. Comprei, positivo. Eu tô grávida mesmo? Mas como que eu engravidei se eu não fiz tratamento nenhum? Aí eu falei pro meu marido, mandei mensagem pra ele, ele tava resolvendo os negócios do velório da mãe dele. Aí eu mostrei pra ele, né? Aí ele falou assim, ai, que bênção. Eu falei, amor, acho que Deus agora tá selando a nossa união. Deus tá selando a nossa união com essa criança que Deus nos deu. Aí nós ficamos todos felizes. Nossa, foi maravilhoso. Foi muito bom, nós, sabe? A gente ficou assim, de uma forma... Realmente, Deus estava selando nossa união com aquela gravidez. Só... né, até 5 meses, né, até 22 semanas de gestação. Depois a gente passou o outro perrengue do Nicolas, que não entra ao caso aqui. Só que aí que aconteceu? Quando estava acontecendo coisas com o Nicolas, eu e ele se afastou de novo. Porque ele ficou tão revoltado com Deus, com a situação. Como assim? Eu sou uma boa pessoa, eu tô bem, tenho 2 filhos, tem tanta pessoa aí que tem, né, abusa, pronta, tal, ele ficou revoltado. E ele se afastou um pouco de mim por causa da gravidez. Então ele não sabia chegar perto de mim. E eu me senti sozinha, mas eu continuei com ele. Aí passou-se o processo do Nicolas, como vocês já sabem. Aí passou-se, ele começou a viajar, né, tinha viagem, tudo normal, beleza, né, no dia de 2019. Aí voltou-se nós dois ficarmos distantes de novo. Voltamos a ficar separados, sem comunicação e vice-versa. Resumindo, eu preparei a viagem de julho, né, de 2019, para poder nós irmos para Caldas Novas, para o Rio Quente. E, como eu já contei, nessa viagem de férias lá pro Rio Quente, ele chegou, na verdade, ele chegou num dia, no outro cedo nós viajamos. Ele chegou do Ceará num dia, eu lembro como hoje. E no outro voo já era pra Goiânia, né? E aí nós fomos pra Caldas Novas. E é sempre assim, as viagens, como já compartilhei, que sempre foi eu que organizei. Tudo. Até as viagens de férias sempre foi eu. Por ele ser um pouquinho fleumático, né? Ele viajar, então tá tudo bem. Enfim, fomos pra lá, pra Rio Quente, né? Ficamos lá naquele resort da hora, top das galáxias. E ele quase não ia junto com a gente. Calado, mudo, fechado. E aí, os meus filhos, né, ficavam só comigo, né? A gente saía, eu ia fazer caminhada.
andar, e ele ficava lá no quarto, aí na hora de coisa ele queria dormir, ele ficava, a gente ia passear, a gente foi no negócio das pedras lá, do rio, que as bolhas saem de dentro, e ele ficou no quarto dormindo, e eu tudo registrava, pegava o celular, ficava tirando foto. E as pessoas começaram a mandar mensagem no meu direct na época, falando assim, nossa, cadê fulano? Cadê o tio? Cadê a pessoa? Você não foi com ele? Aí eu, que tá cansado. E eu sempre inventando uma desculpa, mas aquilo tava doendo dentro de mim. E quando nós voltamos, né, da viagem, a gente voltou, eu, dentro do avião, olhei pro céu e falei pro Senhor que eu não ia deixar que meu casamento voltasse aonde que estava há um ano atrás. Eu não ia querer, então eu ia melhorar. Eu queria que o Senhor me ajudasse. E aí eu entrei no propósito espiritual de jejum de Daniel. Beleza? Entrei no jejum de Daniel, fiz a consagração, 30 dias a favor da restauração do meu casamento. E comecei a ver coisas para poder melhorar. E preparando viagem para os Estados Unidos, nós tínhamos preparado tudo. Cheguei a falar para ele, se você quiser ir, tudo bem. Se você não quiser ir, eu vou só com os nossos filhos. E aí ele falou que, eu preciso ir. Eu falei, você não precisa ir. Nunca precisou. Olha só, a minha arrogância. Mas enfim, nós fomos para os Estados Unidos, né, em 2020. Fomos antes da pandemia. E aí foi aquela coisa assim, né? Uma viagem muito boa. Graças a Deus só tivemos um estressezinho, mas foi uma coisa pouca. E assim, correu tudo bem. E eu tava em proposta ainda de oração e mudança com o meu casamento. Aí veio a pandemia. E na pandemia foi quando realmente eu decidi agradar o meu marido. Então, eu decidi agradar o meu marido. Eu não esperei que ele me agradasse. Eu decidi fazer por onde restaurar meu casamento. Eu não esperei que ele fizesse por mim. Eu decidi estar ali na trincheira, sabe? Vou ali, vou dar a tapa a cara e vou fazer o que é preciso para o meu casamento estar de pé. Então eu comecei a mandar mensagens pro meu esposo todos os dias. Eu comecei a falar para ele que eu amava ele, que eu tava com saudade dele. E aí, com a pandemia, realmente foi difícil, porque quando ele chegava em casa, ele tinha que ficar isolado, porque nós não sabíamos se ele tinha Covid ou não. E aí, eu tinha dó dele. E aí, eu peguei e falei assim, vou continuar. E eu lembro que quando foi em junho, que é o aniversário dele, ele tava viajando. Quando ele voltou de viagem, eu preparei uma mesa legal pra gente poder jantar. Preparei cartazes no apartamento de saudade dele. Falei pros meus filhos fazer cartazes, desenho. Nós fizemos cartazes com desenhos. E isso foi fazendo o quê? Com que ele fosse sentido amado por nós. E ele tinha prazer de voltar pra casa. E aí, ele quando ia embora, ele fazia falta. Eu tinha saudade dele. E aí eu comecei a fazer assim, aí eu lembro que uma vez eu fiz café da manhã pra ele na cama, um dia pra minha filha, um dia pro meu filho, tudo na pandemia. Comecei a fazer assim, ele tá em viagem, eu comecei a agradá-lo quando ele voltava. Dar sempre ele em primeiro lugar, os meus filhos em segundo. Sempre ele em primeiro, os meus filhos em segundo. Então eu mudei. Eu tive que fazer. Não esperava. Até hoje, não espero. Faço pra ele, não espero a retribuição. Eu faço pra ele porque isso é honra pra mim. Porque se eu sou o que eu sou, é por causa dele. Então, eu comecei a fazer pra ele aquilo que eu acho que eu demorei fazer. Dar crédito pra ele na questão pra que ele pudesse ver o quanto ele é importante na minha casa. Porque por muitos anos eu não dei esse crédito. Então precisa-se mesmo a gente reconhecer que o nosso cônjuge é importante para nós. E ali, né, meio toda a pandemia, tudo, eu fazia essas coisas. Eu lembro que um dia ele chegou de viagem, eu fiz no espelho com batom, que eu já contei pra vocês aqui, né, frases. Ele chegou no quarto, tinha uma das frases mais picantes, chegou no banheiro, tinha outra, chegou no outro espelho, meus filhos tinham colocado lá, falando, né, bem-vindo papai, nós amamos você. Então eu comecei a fazer isso com o meu marido, porque ele não tinha. Bom dia, Damares! Prazer estar aqui, amiga.
Então, isso foi fantástico pra mim, gente. Foi assim, foi daí que o meu casamento voltou. Porque, assim como eu excluía meu marido de dentro da minha casa, ele estava em casa, mas eu excluía ele de tudo que acontecia na minha casa. O que eu tive que fazer? Trazê-lo de volta. Então, quando ele tá em casa, eu faço questão de falar que ele está em casa. Você está na nossa casa, você está comigo. É nossa casa, não é minha. Antigamente era só minha. Então eu falo pra ele, você está na nossa casa, vamos no cinema. Não, vamos, nós fomos no cinema. E eu preocupada com ele esses dias, porque a gente vai assistir o Avatar 2. E eu preocupada com ele na questão se ele ia gostar ou não do filme, porque o filme é longo, né? E eu falei, nós vamos fazer na família toda. E nós vamos juntos. Aí nós fomos na segunda-feira, que aqui é barato de segunda-feira, né? No cinema. E nós fomos, pegamos aquelas cadeiras que mexe, que balança. Ele amou o filme. Aí saímos, jantamos ainda no shopping. Por quê? Ele tá em casa, eu faço questão de lembrar. Teve um final de semana que ele veio, que a minha filha fez uma banoffee. Eu comprei as coisas, ó. Ficou. Aí eu falei, filha, seu pai vai estar aqui. Vamos fazer a banoffee agora, esse final de semana seu pai vai estar em casa. Aí ele tava em casa, minha filha fez. Nossa, ele amou a banoffee, ficou muito boa mesmo. Aí ela fez, esse final de semana ela fez de novo, né? Aí ontem eu falei pra ele, amor, quando você voltar, eu pedi pra Gabi fazer de novo pra você, porque ficou boa de novo, hein? A bichinha tá melhorando nas banoffee. E aí ele faça a banoffee, minha filha faz fricassê que ele gosta. Então a gente começa a fazer o quê? Hoje, meu marido em casa, a gente consegue trazê-lo pra dentro da nossa casa. E eu não fazia isso. Então, restaurar o meu casamento foi restaurado a partir do momento que eu olhei pro meu casamento. Primeiro, eu ouvi e aceitei do meu cônjuge, do meu marido, aquilo que eu precisava melhorar. Porque eu tive coragem de perguntar o que eu preciso fazer para melhorar. E eu tive a humildade de aceitar e fazer. Ele falou, quando eu estou em casa, eu não estou em casa, vocês não ligam pra mim. Então não compensa eu ir mais pra casa. Melhor eu ficar sempre no hotel mesmo. Então o que eu ouvindo aquilo, eu falei, peraí, se é esse ponto, eu preciso mudar isso. Trazê-lo pra dentro da minha casa. Fazer se sentir o homem da casa. Eu não sou o homem da casa. Por que eu me achava mamãe? Não, eu não sou. Então, tudo acontece dessa forma. Hoje, tudo é ele. Às vezes, até uma viagem. Aconteceu da viagem pra mim pra Goiânia na última vez do Imersão. Eu tinha pegado os pontos. Eu ia pegar os pontos do cartão dele pra pegar as milhas, né? Pra comprar a passagem. Porque eu não tinha condição. E aí, eu falei pra ele assim, amor, eu tinha visto, dava pra usar as milhas dele, mas é dele. E eu liguei pra ele à noite, eu falei, amor, eu tô querendo ir pra Goiânia, tal, e eu posso usar suas milhas? Aí ele falou assim, claro, amor, que é isso, você pode, você vai poder ter pegado essa resposta, vai que você não consegue mais. Aí eu falei pra ele assim, não, amor, você é o homem da casa. Eu não posso fazer uma viagem sem falar pra você se eu posso ou não. Eu não posso decidir uma viagem sem conversar com você antes. Aí ele, eu falei assim, amor, mas você é meu marido. Aí ele pegou, ficou todo, gente. Ele falou assim, não, você tá certa, amor. Verdade, né? Falou assim, verdade, você tá certíssima. Tem que realmente falar comigo, né? Mas eu não fazia isso antigamente. Então, essa é a melhor forma de você poder restaurar seu casamento. Ouvir do seu cônjuge, aceitar e fazer o que precisa ser feito. Se você parar, conversar com o seu cônjuge, tentar ouvir dele o que tá precisando ser melhorado na visão dele, é a melhor coisa. E detalhe que eu falei pra ele na conversa, eu falei pra ele assim, você tem que me falar quando eu estiver errada. Porque se ninguém me corrigir, eu não vou saber que eu tô agindo errado, amor. Então, se você não me falar que eu tô fazendo errado, como é que eu vou saber que eu tô fazendo errado? Então, eu preciso que você me fale. Olha, Elisângela, você falou dessa forma e eu não gostei. Então, quando você falar dessa forma, eu vou me policiar e melhorar pra poder eu não fazer de novo. Assim como eu faço com os nossos filhos. Eu falei pra ele. E ele aceitou. E ele falou assim, verdade. Então, toda vez que tem alguma situação, o que eu procuro falar com ele?
me fala o que eu preciso estar mudando. Me fala o que precisa fazer essa mudança. Então nós temos que ter a humildade para poder estar melhor. Temos que ter a simplicidade de querer estar investindo no nosso relacionamento. Não apenas cobrar do outro. Não. Cobrança não leva a nada. Faça você. Então, hoje em dia, eu faço sempre meu marido e ele tá sempre ali. Ele tá sempre aqui tentando me agradar. Ele fala assim, o que eu faço pra te agradar? Eu falo, amor, não precisa agradar não, tá tudo bem. Mas hoje em dia, eu procuro dar pra ele, mostrar pra ele que ele é o importante. A questão do carro, como eu contei pra vocês. Ele comprou o carro, ele mandou eu ir usar o carro, né, lá pra mim, num dia que eu fui lá no Bourbon encontrar com as meninas. Eu falei, amor, mas eu não... E eu falei pra ele, não quero. Você vai usar esse carro, porque você merece. Eu comprei um celular pra ele de aniversário antecipado, quando ele tava quebrado. E eu falei assim, não vou te falar quanto que foi. Só vou te contar uma coisa. Deus me deu uma benção, porque eu tive um bom desconto. Mais de R$500 de desconto, hein? Falei pra ele, Deus foi muito bom. Só isso. Então você vai ver o preço na internet, só que não vai ser esse valor aí. Pensa que eu paguei mais de R$500 de desconto, né? Não menti. Não menti, falei a verdade. Mas eu não falei o quanto. Então, hoje eu procuro falar pra ele assim, você precisa disso porque você trabalha, você fica fora, você precisa usufruir do fruto do seu trabalho. Não é só a gente. E isso foi com que restaurou meu casamento. Vocês entenderam? A minha história é essa. Isso foi o que eu fiz com o meu casamento. E eu creio que foi uma forma debaixo da graça, porque eu fiz jejuns, como eu falei pra vocês. Eu orava o tempo todo. E eu procurei pedir pro Senhor as estratégias certas. E nós temos que estar sempre dispostas, nós mulheres, a melhorar, investir no nosso relacionamento. Não é só cobrar do marido. Porque às vezes a mulher fala assim, mas só eu que cedo, só eu que faço, peraí. Mas aí às vezes você cobra de uma forma chata, né? Às vezes você quer até ser mãe do seu marido, no meu caso, que eu era muito assim, incisiva, tudo é eu, reclamava, né? Acabei desenvolvendo essa questão de ser mãe, e me chamava de mãe e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia te leva na esportiva. E hoje em dia eu sei lidar com ele. Então a gente tem que aprender a lidar com o nosso cônjuge, mudar, para poder fazer a mudança. E é tão bom quando a gente decide fazer isso, porque a gente investe totalmente no nosso casamento. A gente investe num relacionamento que precisa ser regado, cuidado, e não deixar que o tempo venha apagar. Essa canção aqui, eu tava ouvindo de manhã e faz todo sentido. O tempo não pode apagar o amor. Muito pelo contrário. Ele tem que continuar sendo regado. Vocês estão entendendo? O tempo não pode. Isso mesmo, Bruna. Quando não se tem um transtorno, foi aquilo que eu falei no início da live. Tem as exceções, tá? Sempre vai ter as exceções no relacionamento. Aquilo que eu falei no início. Tem exceções de agressão verbal, física, que não tem como você investir, tá bom? Mas essa canção, a letra fala certinho, certinho. Nós temos que entender que se tem flor, tem espinho. Se tem tempestade, tem bonança, tá? Então que nós possamos resgatar o nosso relacionamento. Porque o tempo não pode apagar o amor. O tempo não pode apagar, né? A comunicação, tá bom? Então que vocês possam praticar aí, né, com seus cônjuges. Tanto o homem quanto a mulher. Faça você pelo outro. Não espere somente, faça, tá bom? Porque o tempo, ele tem que estar apenas regando o amor. Você lembra da plantinha que eu mostrei? Ai, cadê? Tá aqui, ó. Você lembra da plantinha que eu vou depois... Se o tempo não for regado direito na minha árvore, aí, o que vai acontecer? Ela vai morrer.
não vai ter terra. Então, o amor, comunicação, comunhão, precisa, tá bom? Beijo. Nossa. Beijo, beijo, beijo. Já passei bastante da hora aqui com vocês. Espero ter ajudado seus questionamentos com os seus cônjuges, mas que vocês possam regar o seu casamento, continuar cuidando do seu casamento. Vou colocar no canal do YouTube sim, tá? Até tentei transmitir lá pelo YouTube hoje, mas eu não consegui, Pri. Eu tenho, não pela minha conta da psicanálise, na outra conta eu conseguiria, que eu tenho 2 contas no YouTube. Mas eu queria transmitir, mas eu vou falar pro Lucas pra ele colocar logo o quanto antes, tá? Lá no meu YouTube pra vocês, tá bom? Que vocês possam regar o seu casamento, tá? Regar, cuidar, porque o casamento é isso, é cuidado. Não esqueçam que o nosso casamento é a árvore. A árvore, como eu mostrei aqui de novo, que sem a terra, sem a base, ela morre. Então, que você possa pegar, cuidar da sua planta para poder ela dar bem, essa raiz está bem enrugadinha, né? Deixar bem assim a da terra, e aí ela estruturada e os ramos fortes. E aí, quando o ramo tiver meio fraquinho, aquela coisa que vai pegando, a gente vai podando pra tirar, né? Até as folhas das árvores, elas não secam e não caem no outono. Tem coisas que a gente tem que deixar cair pra poder florescer tudo de novo. Então, tirar aquilo que não agrada da nossa árvore pra poder vir coisas novas, mais fortes, e os frutos. E aí, pra fechar, que eu não contei, com a mudança minha e do meu esposo no relacionamento, a minha filha com 16 anos arrumou um namorado. E com 17 me falou que já ia casar. Olha só. E aí eu falei, nossa, que mudança. Minha filha, pra quem ia morar sozinha fora do país, arrumou uma pessoa e decidiu o quê? Fazer o quê? Casar. Então, a vontade de querer casar veio de ver um casamento realmente que vale a pena. Uma família, tá bom? Que vocês possam cuidar do casamento de vocês. Ai, que bom! As plantas, quando podadas de maneiras erradas, morrem, exatamente. Eu tenho que saber podar, né? Cuidar das plantas. É a mesma coisa do casamento. Tem que saber cuidar, tá bom? Beijo, uma ótima semana pra vocês, tá?